A história de Antônio, Rosa, Ana e Pedro estava apenas começando. Os dias eram leves, até que um dia Antônio partiu, deixando uma certeza: sua família sempre estaria protegida. Seguros do Sicoob, para tudo ficar bem. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais. Começando mais um episódio do podcast Procafé, eu sou o Alexandre, estou aqui novamente com o Alisson e hoje, Alisson, nós vamos finalizar a parte de adubação, né? Sim. Então, para finalizar hoje, nós vamos falar do potássio. Sim. O que você quer falar hoje do potássio para fazer uma introdução da dinâmica desse potássio? Nós simples, falamos né? da dinâmica do nitrogênio na última, uma dinâmica complexa. E o potássio é o contrário. Potássio é um nutriente dinâmica muito simples. Né? Nós não temos potássio orgânico, não tem potássio volátil. Todo potássio é K+, monovalente, prontamente disponível para a planta. Pensa num nutriente simples, tranquilo e fácil de ciclo fácil. O que é o problema do potássio? O problema do potássio é que ele lixivia com grande facilidade. Enquanto o nitrogênio, nós falamos que a lixiviação de nitrogênio é pequena, praticamente nula, mesmo na forma de nitrato, a de potássio não. O potássio lixivia com grande facilidade. Então, nós temos que tomar alguns cuidados extras com essa adubação potássica. O principal deles, além da dose, é com relação aos parcelamentos. Principalmente quando a gente vem passando pelos últimos anos, né, Adson? Que ou a gente está tendo uma seca muito acentuada, ou a gente chega ali naquele dezembro e aí é um volume de chuva muito grande de uma só vez. E aí se o produtor fez uma parcela só, dependendo, ou se fez em duas ali, não tem, e ele não conferiu, ele vai ver lá na frente o problema. Potássio é um nutriente que nós podemos confiar na análise de solo. Se tem potássio na análise de solo, esse potássio realmente existe. Não vai estar fixado igual o fósforo, não corre o risco de ser igual no caso do calcário, o cálcio, o magnésio, que pode ser cálcio e magnésio do calcário, que ainda não está disponível para a planta, que ainda não está disponível para o solo, que o laboratório não consegue distinguir se é cálcio de calcário ou se é cálcio do solo, se é magnésio de calcário ou se é magnésio do solo, o laboratório não consegue distinguir isso. E quando nós falamos em potássio, como a principal fonte é cloreto de potássio, e ela é extremamente solúvel, altamente solúvel, aquele potássio vai fazer parte do potássio do solo e não do cloreto de potássio. Então ele sempre vai estar disponível para a planta. E importantíssimo, Xande, a gente está sempre atento, já que eu falei de cálcio, magnésio e potássio, é importantíssimo a gente estar sempre atento a essa relação cálcio, magnésio e potássio, que ela tem que ser 9:3:1. 9 partes de cálcio para 3 partes de magnésio para 1 de potássio. Por que essa relação é 9:3:1? Se eu preciso de 5,9 kg de potássio para produzir uma saca de café, 3 kg de cálcio e 1,9 de magnésio. Se eu preciso menos de cálcio, menos de magnésio e mais de potássio, por que eu tenho que ter 9 vezes cálcio em relação ao potássio, 3 vezes magnésio em relação ao potássio? Por um simples motivo. Porque no sistema radicular, a preferência de entrada é do potássio. Então, se eu não tiver muito cálcio para inibir essa entrada de potássio, só vai entrar potássio. Se eu não tiver muito magnésio, para o magnésio entrar em detrimento dessa inibição competitiva do potássio, só vai entrar potássio. Por isso, eu tenho que estar sempre atento a essa relação 9:3:1. E nós observamos que isso é regra. Lavouras mais equilibradas produzem mais café. Alisson, e agora vamos então começar a destrinchar isso daí que você falou. Um ponto importante, né?
A gente está falando 9 para 3 para 1 em valores absolutos. Sim. Porque muitas vezes o pessoal, tudo bem, para eu ver o equilíbrio, eu posso ir lá no percentual do CTC e ver o equilíbrio. Sim. Mas a quantidade, quantas vezes a gente vê o pessoal não precisa colocar mais cálcio e magnésio, não precisa colocar calcário, ou não vou colocar aqui um potássio, porque tá lá na CTC. Tá. Sim. Só que, pessoal, eu vou falar. Ganhar 100% do meu salário ou 0,05% do salário do Neymar, então a gente tem que olhar o quê? Sim. 5% de muito é muito, 5% de pouco é pouco, então vamos olhar sempre no valor absoluto. 90% de nada é coisa alguma. Então, quando a gente fala o seguinte, né, Alisson, como que eu vou fazer? Simples, eu pego a quantidade minha de potássio e aí eu pego e divido o cálcio pelo potássio. É o 9, tem que dar próximo do 9. Isso. Divido a quantidade de magnésio pelo potássio, tem que dar o 3. E o potássio pelo potássio é 1. É 1. Então, assim você olha o equilíbrio de 9 para 3 para 1 lá nos valores absolutos. Tudo isso, às vezes, o produtor acha muito complexo. Tudo isso que nós... Mas é a importância, né, do engenheiro agrônomo para poder orientar. O Exatamente. Produtor só tem que saber o quê? Que ele tem que buscar sempre um equilíbrio. Um equilíbrio. E o agrônomo vai olhar, vai interpretar aquela análise e vai levar ele aqui a ter aquele equilíbrio. Aqui isso. A gente está passando para o pessoal entender. Sim, né, para a importância, né? A importância desse equilíbrio. E que na falta de dinheiro, tendo problema, lembre sempre que o equilíbrio é mais importante do que as quantidades absolutas, do que ter quantidade alta de um desses nutrientes. Se o meu potássio estiver baixo, eu não vou granar. O produtor morre de medo. Vai xoxear porque não tem potássio. Às vezes vai xoxear porque tem muito potássio. Porque o que acontece? O potássio é diferente do nitrogênio. Eu preciso de 5,9 quilos de potássio para produzir e vegetar uma saca de café. Só que o potássio, 3 exporta no grão e 2,9 é para vegetação, vai ciclar na vegetação. Enquanto o nitrogênio exporta, vai embora no fruto 2,6, o potássio vai embora 3. Então exporta-se mais potássio do que nitrogênio. Na vegetação, 3,6 de nitrogênio e 2,9 de potássio. Usa-se muito mais nitrogênio do que potássio na vegetação. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção do produtor? O produtor preocupa-se muito com isso, que até certo ponto tem a sua verdade, tem a sua eficácia, mas quando ele começa a passar o potássio na frente de tudo e ele colocar um teor em desequilíbrio, a única coisa que vai entrar no sistema radicular é potássio. Quando o potássio entra, ele inibe a entrada de magnésio. Magnésio é o centro da molécula de clorofila. Aí nós vamos ter problema no aparato fotossintético. E aí, realmente, nós vamos ter problema de rendimento por excesso de potássio. Então, o excesso dá problema de rendimento, assim como a falta. Então, muito cuidado com o equilíbrio. Alisson, e um ponto assim, de algumas situações. Às vezes eu tenho um cálcio e um magnésio mais baixo e um potássio razoável, mas é um razoável que ainda poderia colocar mais. Aí o produtor já pega e fala assim, então tá, mas então eu tenho que colocar o potássio na primeira e no máximo na segunda. Não, depende. Por quê? Se esse cálcio e magnésio está baixo e ele está com potássio razoável, por que ele não usa lá na frente? Primeiro coloca as fontes de cálcio e magnésio, deixa a planta puxar e usa ela lá depois. Não, eu ainda vou colocar, eu preciso diluir mais porque eu ainda estou com potássio mais alto. Por que não usar em 3 ou em 4 adubações? Então, a ferramenta está aí. Existem N formas de se fazer. E quem vai fazer isso para o produtor? O engenheiro agrônomo da confiança dele, o engenheiro agrônomo responsável pela lavoura dele. Eu acho que o recado principal aqui é para o produtor perder o medo do vai xoxar. É ele perder esse medo, confiar no agrônomo. O que é uma brincadeira que a gente sempre faz?
vem nós da pesquisa. Quando eu falo nós da pesquisa, Procafé, UFLA, EPAMIG, Embrapa, IAC, vem nós da pesquisa e mostramos que não precisa daquelas quantidades absurdas de potássio, que é em exagero, em decorrência de uma análise de solo bem feita, o exagero de potássio é prejudicial e que produz café com potássio muito mais baixo do que o produtor está acostumado a trabalhar e tudo. Mostra pesquisa, fala, mostra na prática e tudo mais. Aí quando vê o vizinho passa, você vai pôr potássio? Não. Aí fala, não, eu vi lá o pessoal do Procafé falou que não precisa e que esse nível aqui tá bom, meu agrônomo veio aqui e olhou e falou que eu posso dispensar o potássio com certeza, sem medo. O vizinho fala assim, vai xoxar. Acabou a pesquisa. Ele vai lá e joga na hora. Ele vai lá, compra cloreto de potássio, manda ver e acabou a conversa. A gente brincava antes, né? Até o Arthur Chinelato, que é da Embrapa, que falava que são as 3 pragas do produtor. Do produtor de qualquer coisa. É o parente de final de semana que vai lá, o vizinho e o técnico desinformado. Que esses 3 aí avacalham o produtor. E é verdade. Você caiu nas 3. Aí, depois de tudo que a gente já estudou, já viu, já testou, já batalhou, já provou, comprovou, aí o vizinho vai xoxar. Acabou a conversa, você mete cloreto de potássio naquilo e acabou. E o cloreto a gente vai para a mesma situação do nitrogênio, né, Alisson? É fácil de você ir lá e colocar. Meu Deus. É a mesma situação, é fácil, você vai lá, coloca, a planta vai pegar aquilo na hora. Para ela, rapidinho, você resolveu o teu problema. Então, de novo, colocar é fácil, tirar é impossível. Você não tira. Você não tira. Agora, o potássio, pelo menos, ele ainda tem uma vantagem nisso daí. Que ele lixivia com grande facilidade. Então, assim, é menos mal o excesso de potássio no longo prazo do que o excesso de nitrogênio. Porque o excesso de nitrogênio você gasta mais tempo para consumir ele do que o excesso de potássio. O excesso de potássio basta ter um ano muito chuvoso aí, um janeiro, um dezembro muito chuvoso aí, que faz uma lavagem de potássio ali no solo. E outro problema do potássio, né, Alisson? Produtor que fica brigando com cercóspora. Sim, se você tiver um desbalanço na relação nitrogênio e potássio, onde o potássio é alto, o nitrogênio é baixo, ou seja, uma relação perto de 1 para 1 aí que a gente chega a ver, que coincide do nitrogênio está baixo e o potássio está muito alto, a cercosporiose é incontrolável. Você não controla. E às vezes você ainda atrelar com cálcio baixo junto, aí acabou. Aí acabou. Aí não adianta pôr culpa em produto, não adianta achar ruim. Por quê? Porque isso é um fator nutricional desencadeando um problema fitossanitário. Vai brigar com tudo enquanto é empresa e não vai conseguir resolver o problema. Então, mais um detalhe para o produtor ficar atento. Com certeza. Alisson, e a hora que a gente fala agora, para a gente ir caminhando para o final, o produtor e a fonte? A fonte é o cloreto. Mas, e a outra fonte que está dentro da sua propriedade de graça? Palha de café. E o potássio da palha de café, gente, ele é igual ao do cloreto de potássio? Não, ele é melhor. Ele é melhor que o do cloreto de potássio. É porque ele é orgânico? Não, ele não é orgânico. Falei lá no começo do nosso podcast, nós não temos potássio orgânico. Todo potássio é potássio mineral prontamente disponível para a planta. Por que eu falo que ele tem vantagem em relação ao cloreto de potássio? Porque o cloreto de potássio aplicou, disponibilizou. A palha de café aplicou, ela vai disponibilizar aí no prazo de uns 6 meses. Ela vai ficar uns 6 meses aí disponibilizando esse potássio ao longo do tempo. Vai ser mais rápido ou mais devagar, dependendo da quantidade de chuva que a gente vai ter. Quanto mais chuva, mais rápido ela libera esse potássio. Quanto menos chuva, mais lento é essa liberação do potássio. Alisson, e para finalizar, vamos na parte do corpo humano mais sensível que existe, que é o bolso. Né? Sim. Então o produtor que está hoje falando o quê? O preço do café está caindo, o custo está subindo. Não é a hora então de você pensar na adubação equilibrada? Nós falamos lá do nitrogênio, que a parte de adubação é uma parte que representa muito no custo de produção. E você vai ficar jogando, então, um potássio que às vezes poderia ser
tirado. Economizado de Ou forma eu jogo uma correta. quantidade menor e lá no final eu posso usar um nitrogenado sozinho lá no final? Sim. Depende, ou seja, é isso. Economizado de forma correta, será que eu preciso ficar com tanto medo desse vai Sem xoxar? perigo. Será que eu não posso economizar? Não posso usar a minha palha em alguma lavoura e depois o formulado ou o cloreto em Xande, outro? e assim, e a quantidade, nós que andamos, muita quantidade de palha perdida que o produtor está deixando a chuva lavar ela e não está utilizando a lavoura. Enorme. Está deixando lavar e não utiliza. Ah, mas o problema é a carretinha de aplicar. Gente, dá para comprar carretinha demais de aplicar no preço do adubo, hein? No preço do adubo dá para comprar carretinha demais, dá conta. Não, e com boa vontade, até sem a carretinha, você aplica também. Tudo. Você faz, você Com dá certeza jeito. dá jeito. Né? Querendo, é só querer. faz. Querer. Exatamente. Alisson, mais alguma coisa do Não, potássio? acho que nós passamos o recado, um recado rápido, simples, aí para ajudar o produtor no dia a dia dele. Pessoal, era isso que a gente tinha para falar então. Semana que vem tem mais. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.